Shalom, amados. Novamente no tema O batismo nas águas não é mais necessário, parte 3. É uma série de pregações para que você tenha conhecimento necessário para combater os falsos profetas que têm ensinado que o batismo nas águas caiu em desuso. Fujam desses falsos profetas. Vamos lá. A palavra batismo, que nós conhecemos em português, vem de baptisma, do grego, que é uma versão aproximada de tevilá do hebraico. Assim era chamado lá, né? E até hoje em Israel, o batismo nas águas, a imersão nas águas. Essa palavra tevilá, baptisma ou batismo em português, ela diz respeito ao lavar o corpo dos pecados, literalmente isso, quando é aplicado em referência à imersão nas águas, como nós lemos nos vídeos anteriores, dentro do contexto do ensino de João acerca do batismo, lá em Mateus capítulo 3, mais necessariamente o que nós lemos, versículos de número 11 e 12. Então, onde você encontrar essa palavra relacionada à água, diz respeito à imersão, o batismo para lavar o corpo dos pecados. Quando diz respeito ao Espírito, o batismo que limpa a consciência. E quando diz respeito a fogo, ou seja, é a condenação, o dano da segunda morte para aqueles que transgrediram os mandamentos de Deus, aqueles que não praticaram a palavra, que viveram na carne praticando o pecado. Ok? Isso aqui é só para vocês entenderem. Em Marcos, olha só. Capítulo de número 16, versículo de número 16. Do versículo 9 ao versículo de número 20, os teólogos equivocados alegam que não existe, que essa passagem foi criada. Na verdade, essa passagem foi acrescentada ao Evangelho de Marcos pelo fato de não terem encontrado o autor. E como o Evangelho de Marcos é o que tem menos capítulos, eles decidiram acoplar essa passagem ao Evangelho do mesmo. Beleza? Mas é um texto inspirado. E diz o seguinte, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. E aqui não diz respeito ao Espírito, diz respeito ao batismo nas águas. Mas quem não crer será condenado. Então, o batismo nas águas é necessário? Sim. Talvez alguém venha a utilizar a situação do ladrão da cruz, alegando que o mesmo não fora batizado nas águas. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, ok? Primeiro, que o Messias não passaria por cima de toda a sua mensagem pelo fato de ter ao seu lado um moribundo que viveu a vida inteira em transgressão. Segundo historiadores, né, e isso eu aprendi há muito tempo, aquele ladrão que ali estava, ele estava preso para pagar por algo que ele havia cometido, segundo a legislação romana. Mas que aquele homem havia convivido com o Messias em outro momento, até o dia de sua prisão. Por isso que ele fala para o Messias, lembra-te de mim quando entrares do seu reino. Lembrar do quê? Por isso ele defendeu o Messias, dizendo ao outro ladrão, tu nem ainda temes a Deus estando em mesma condenação? Nós estamos aqui porque os nossos atos nos fizeram merecedores, mas esse homem nenhum mal fez. Ou seja, ele conhecia o Messias, porque o judeu não defende quem ele não conhece. O judeu não chama de justo quem ele não conhece. E ele sabia, né, que o Messias era filho de Deus porque ele cobrou daquele cara o temor a Deus. Então ele era um crente. E mais, lembra-te de mim. Lembra do quê? O que ele fez para que o Messias lembrasse dele? Quando entrares no teu reino, como é que ele sabia sobre o reino se ele não fosse um discípulo? Se essa mensagem ela era voltada mais intimamente aos discípulos? Então tomem cuidado com esses falsos profetas. Tomem cuidado. Eles vêm até vós manifestando alguma sabedoria por terem versículos decorados e isso desperta admiração em muitas pessoas que não têm a mesma capacidade para decorar.
e eles se utilizam disso. Quai, seu app de vídeos curtos.